gente, tudo bem? Voltamos aqui para falar sobre os compostos orgânicos e dessa vez vamos falar sobre as proteínas. Vamos lá? Bom, gente, as proteínas fazem parte dos compostos orgânicos, que eu já dei a dica, né, daquela palavrinha, ou ver placas, vitaminas, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos e carboidratos são os compostos orgânicos e água e sais minerais são os principais compostos inorgânicos. Esses compostos orgânicos são formados por aminoácidos e esses aminoácidos são estruturas menores formadas por um grupamento amina e um grupamento ácido. Então, proteínas são compostos orgânicos formados por aminoácidos. Existem 3 tipos de aminoácidos, geralmente os livros trazem 2, que são os naturais e os essenciais. Os naturais, o nosso próprio corpo produz. Não há necessidade de adquirir através de alimentação. Já os essenciais, mas aí a gente acaba, né, pode adquirir. Os essenciais, eles são adquiridos através dos alimentos, através da nossa alimentação. Essenciais quer dizer que o nosso corpo, ele não produz, então ele vai precisar adquirir de alguma forma. Já os semi-essenciais, eles são produzidos em pouca quantidade. Então, o corpo produz um pouco, mas também a gente precisa adquirir, ok? Então, proteínas são compostos orgânicos formados por aminoácidos. Os aminoácidos são estruturas menores formadas por um grupamento amina e um grupo ácido. Existem 3 tipos de aminoácidos. Os naturais, que o corpo produz, os essenciais, que a gente adquire através da alimentação, e os semi-essenciais, que são produzidos em pouca quantidade pelo corpo e a gente também pode adquirir através dos alimentos. Como falado anteriormente, as proteínas são formadas por aminoácidos. E esses aminoácidos, eles precisam se ligar uns aos outros para de fato formar a proteína. Então, o que vai ligar um aminoácido ao outro para poder formar essa cadeia são ligações peptídicas. Então, as proteínas são formadas por aminoácidos e os aminoácidos se ligam por ligações peptídicas. Uma coisa muito importante sobre as proteínas é a sua identidade. A sua identidade vai variar de acordo com 3 fatores. Um deles é a quantidade de aminoácidos presentes nessa molécula, o tipo de aminoácido que está lá e a ordem que eles estão. Vou dar um exemplo. Digamos que eu tenho aqui o aminoácido 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Digamos que eu tenho aí 5 aminoácidos diferentes, né? Cada um é diferente do outro. Olha só, aqui eu também tenho a quantidade, né? Eu tenho 5. Eu tenho 5 aminoácidos diferentes. Tenho 5. O tipo também é importante. Então, aqui está o tipo deles. Coloquei os mesmos. E a ordem também vai influenciar. Se eu tenho 5 aminoácidos, e esses aminoácidos eu tenho o tipo 1, o tipo 2, o tipo 3, o tipo 4 e o tipo 5. Se esses aminoácidos para formar uma proteína precisam estar nessa ordem, eles vão ter que estar nessa ordem. Digamos que haja uma mudança na sequência desses aminoácidos. Aqui eu estou colocando 5, mas a gente vai precisar de mais de 70 aminoácidos para poder formar uma proteína. Então, aqui, ó, eu tenho a mesma quantidade, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho o mesmo tipo, ó, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, porém a ordem mudou. Então, quando a ordem muda, consequentemente, essa minha proteína também vai mudar. Então, o que é importante na identidade de uma proteína? A quantidade de aminoácidos, o tipo dos aminoácidos e a ordem que esses aminoácidos estão presentes nessa molécula. Então, isso vai influenciar na sua identidade e, consequentemente, na sua função. Uma coisa muito importante sobre as proteínas é a sua estrutura. As proteínas podem apresentar 4 estruturas diferentes: a primária, a secundária, a terciária e a quaternária. A primária, ela é uma linha reta. Ela é formada por aminoácidos que se posicionam numa linha reta. Ela também é chamada de estrutura linear. Já a estrutura secundária, ela vai se enrolando, parece um espiralzinho de caderno.
E também tem uma outra forma, que é essa daqui, como se fosse uma folhinha amassada, tipo sanfoninha. A estrutura terciária também é chamada de globular, porque ela vai se enrolando até formar um pequeno globo. E a quaternária é como se fossem vários globos pequenos formando um globo bem grande. Então, nós temos aqui a estrutura das proteínas. A primária, que é linear, a secundária, que já vai se enrolando feito espiral, a terciária, que forma um bolinho como um globo, e a quaternária, que é a junção de, como se fosse a junção de várias, né? É um globo bem grande, ok? Então, primária, secundária, terciária e quaternária. Gente, desnaturação das proteínas. Desnaturar significa perder a sua forma natural, deixar de ser o que era. É quando uma coisa se transforma em outra coisa, perde a sua forma natural. Então, as proteínas, elas podem sim perder a sua forma natural, elas podem ser desnaturadas. E essa desnaturação ocorre quando há a quebra de ligações de hidrogênio lá entre os aminoácidos. Existem dois fatores que vão influenciar nessa desnaturação das proteínas. Uma delas é a temperatura e outra é o pH. Exemplo, imagine que você tem uma garrafa PET, né? Aquela garrafinha PET de plástico. Ela, na sua forma natural, tá lá. Digamos que seja uma garrafa que comporte 2 litros de líquido. Aquela garrafa comporta 2 litros de líquido e ela tá lá, bonitinha. Digamos que agora... E ela está vazia, tá? Agora você vai pegar essa garrafa e vai colocar próxima ao fogo. Você vai ver que ela vai mudando a sua forma. Ela vai mudando, ela vai ficando amassada, engelhada. Continua sendo garrafa PET? Continua. Só que agora a sua forma é outra e, consequentemente, ela não vai mais conseguir comportar 2 litros de água, de líquido. Então, é assim que funcionam as proteínas. Quando as proteínas elas estão na sua forma natural, elas têm uma função. Quando elas são desnaturadas, quer dizer, quando elas perdem a sua formação natural, elas não vão mais realizar a mesma função. Então, se eu pego uma garrafa PET e coloco ela próxima ao fogo, continua sendo garrafa PET, é o mesmo material. Porém, agora está em um outro formato. Então, é isso que acontece com as proteínas. Quando elas estão em altas temperaturas, porque existe uma temperatura que nós chamamos de temperatura ótima, que é a temperatura ideal para que essa proteína possa funcionar direitinho. E quando essa temperatura está elevada, essas ligações, as moléculas vão se agitar tanto que as ligações elas se rompem. E elas se rompendo, elas vão se desnaturar. Essa proteína se desnatura e, consequentemente, não realiza mais a sua função como deveria. Outra coisa muito importante que vai influenciar é o pH. Se o meio é ácido, se o meio é básico e se o meio é neutro. Cada proteína irá atuar em um ambiente, quer dizer, em um meio, em um substrato específico. E esse substrato, ele deve estar numa temperatura ótima e também no pH ótimo. Então, se a proteína está no pH ácido e passa para um pH básico, por exemplo, ela já não funciona, porque ela precisa de um pH ácido, tá? Então, as proteínas, para elas poderem ser ativas, para elas poderem trabalhar direitinho, é muito importante que elas estejam no substrato específico, lógico, e que a temperatura seja uma temperatura ideal, bem como o pH também seja ideal para ela. Bom, gente, para encerrar essa primeira parte, a gente vai falar das funções das proteínas. Existem várias funções, mas essas aqui são as principais, as que são mais cobradas. A função estrutural, energética, hormonal, enzimática e a de defesa. Estrutural são as proteínas que vão estruturar, vão formar algo. Aí eu tenho aqui como exemplo o colágeno, que vai dar elasticidade para a nossa pele, viscosidade. Energético, gente, o vitelo. No nosso caso, mamíferos, nós somos lá no útero da mãezinha, nós somos nutridos pela placenta. Existe um saco vitelínico, mas no nosso caso é atrofiado. Mas em aves ele é bem desenvolvido. Então esse vitelo, que é proteína, é formado de proteínas, vai dar nutrição às aves enquanto lá dentro do ovinho.
Hormonal, nós temos o exemplo da insulina, que ajuda no controle do açúcar, né, da glicose no sangue. E tem a enzimática e a de defesa. Aqui nós vamos fazer um segundo bloco bem curtinho para falar sobre isso. As enzimas são catalisadores. Elas aceleram os processos biológicos. E as proteínas de defesa são os anticorpos que o nosso corpo vai produzir, ok? Então aqui, para encerrar esse primeiro bloco, proteínas formadas por aminoácidos, esses aminoácidos são ligados por ligações peptídicas, vai influenciar a quantidade de aminoácidos, a ordem desses aminoácidos e aqui as principais funções, ok? Então, até breve com o segundo bloco das proteínas.